iniciando a nossa aula número 272 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço a gentileza de vocês clicarem no botão, inscrevendo-se no curso e aumentando o número de alunos participantes desse trabalho. O nosso curso também tem outro nome, mais adequado ao longo que foi, eu diria, foi sendo construído ao longo das aulas, que eu acho mais apropriado, que são as aplicações do Espiritismo, o Espiritismo aplicado, já que o Espiritismo ele toca todas as áreas de conhecimento e de saber do homem, através da sua filosofia, que lhe confere esse caráter universal de interface e interligação com todas as áreas do saber. Bem, na aula passada nós fechamos um estudo muito, eu diria, aprofundado e detalhado e muito cuidadoso sobre a escolha de provas, que tendo por base as provas e as provações passadas pelo nosso herói José. Na aula de hoje, nós estudaremos os sonhos que José interpretará do copeiro e do padeiro-chefe. Como vocês sabem, José foi levado a cárcere por uma calúnia movida pela mulher do oficial do faraó chamado Putifar, dizendo que ele tinha tentado forçá-la a uma relação sexual, o que foi mentira. Mas entre a palavra dessa senhora e a palavra de um servo, um escravo quase, então fica preponderante a palavra dela. Ele é levado ao cárcere, ali passa 2 anos, e nesse período que ele está, encontra 2 outros companheiros de prisão, o copeiro-chefe do faraó e o padeiro-chefe. Vamos então abordar essa narrativa. Ela está em Gênesis 42.5.8. Gênesis 5.8. E ambos sonharam, quer dizer, o copeiro e o padeiro-chefe, cada um com seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor: por que está hoje tão triste o seu semblante? Por que tens tão triste o seu semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretá-lo. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, na visão de José, claro, aquela época ainda não tinha essa visão de Deus como nós temos hoje, os desígnios de uma interpretação seriam uma intervenção de Deus, alguma coisa nesse sentido. Era o Deus antropomórfico dos judeus. José interpreta o sonho do copeiro-chefe. Gênesis 42.9.15. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, uma videira, né, onde estão as uvas, e na videira 3 ramos a brotar da vide, do caule principal. Haviam flores e seus cachos produziam uvas maduras. Aí pendiam um cacho de uva. O copo do faraó estava na minha mão. Tomei as uvas, um cacho, e as espremi no copo do faraó e o dei na própria mão do faraó. Então, esse é o sonho do copeiro-chefe. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando eras copeiro. Muito bem. Então, qual é o simbolismo que nos traz isso aqui? Se nós tomarmos a uva, que produz um suco adocicado, né? O suco de uva,
essa doçura que a uva produz, mais o copo na mão do copeiro-chefe, entregando isso na mão do seu senhor, o faraó, que denota aceitação dessa doçura por parte do copeiro. Enfim, essa doçura aceitada pelo faraó vão configurar a sua absolvição. Portanto, ao final de 3 dias, o copeiro-chefe vai ser absolvido, em razão desses símbolos, desses signos, né? Não são nem símbolos, são signos em que a uva significa a docitude e o copo na mão ofertado pelo faraó, a aceitação dessa docitude. Docitude leva o perdão, a absolvição do nosso querido copeiro-chefe. Vamos à interpretação agora do sonho do padeiro-chefe. Gênesis 40, 16, 22. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, 3 cestos. E no cesto mais alto havia todos os manjares do faraó, arte de padeiro, e as aves o comiam do cesto na minha cabeça. Então havia o cesto, 3 cestos superpostos, no cesto mais alto, os pães que o padeiro-chefe fez e alguns manjares, alguns bolos. Mas haviam as aves de rapina e comiam a oferta que ele tinha feito ao faraó. A interpretação de José. Os 3 cestos são os 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurarás no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário de nascimento do Faraó, Deus deu este um grande banquete para todos os seus súditos. E no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e o condenou o padeiro-chefe, que foi condenado. Ao copeiro-chefe entregou o seu cargo, no qual dava o copo na mão do faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como já havia sido por José interpretado. Bem, e colocou o corpo do padeiro-chefe numa tábua de madeira e as aves de rapina ali destruíram o resto do seu corpo. Vamos à interpretação. Os cestos de pão, o pão do padeiro-chefe. Os cestos de pão são a obra do padeiro-chefe, a expressão da sua criatividade como padeiro. Portanto, a extensão da sua vida. As aves que comem os pães é a destruição da obra desse mesmo padeiro. Quer dizer, ele criou os pães e os pães são destruídos. A obra dele está criada, então é a destruição da vida do padeiro. Portanto, é a condenação. Essas foram as interpretações de José, mas que aqui nós, como psicanalistas e muito treinados para isso, para interpretar sonhos e abrir símbolos, isso para nós é muito agradável trazer esses conhecimentos para vocês. Bem, vamos agora, à luz do Espiritismo, fazer a interpretação. Espiritismo e interpretação dos sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe por José. Ora, José era um médium intuitivo. Vamos estudar mediunidade intuitiva no Livro dos Médiuns, Allan Kardec, edição do Centro Espírita Leon Denis, edição de 2010, página 202. Médium intuitivo. A intuição é um tipo de percepção de ideia ou de pensamento. Quer dizer, surge na mente do intuído uma imagem ou um pensamento. Surge. Neste caso, o médium deve estar lúcido e consciente. Quer dizer, o médium intuitivo ele está sempre lúcido e consciente
Não é um médium mecânico que bota a mão aqui e vai escrevendo passivamente, sem saber o que está escrevendo. Só vai tomar conhecimento quando começar a proceder a leitura. Nem um médium mecânico que também lê, tem conhecimento do que está fazendo, mas não grava. A mediunidade intuitiva é uma captação de um pensamento emitido por espíritos numa imagem, basicamente. Allan Kardec era um médium intuitivo, porque ele tinha consciência lúcida, ele tinha voluntariedade, ele estava ciente do que estava escrevendo. Mas às vezes os textos que ele fazia eram dados pela intuição, pelos espíritos. Portanto, essa ideia que surge possibilita a articulação do pensamento recebido pelo médium com o próprio pensamento do médium e a cultura. Enfim, o médium intuitivo ele tem que ter um nível de conhecimento intelectual que compatibilize a ideia que chega para ele com a sua cultura e com a sua articulação e do seu raciocínio. Por exemplo, se a gente quiser estudar física, o ideal é chamar um médico que conhece física. Então, o ideal é chamar um espírito que conhece física. Então, quando o espírito transmitir aqueles conhecimentos físicos, da física, para o médium, ele terá a cultura física formada aqui na Terra, graduado lá na academia, bacharel em física, e ele poderá compreender plenamente o que o espírito coloca para ele. Então, para que haja uma sintonização efetiva e uma mensagem assertiva, clara, linear, tem que haver, então, a cultura, o patrimônio intelectual do médium, com aquele tema, com aquela temática, com aquilo que o espírito coloca para ele, se possível, da mesma linha. Assim como na Terra, os homens se especializam nas diversas áreas de conhecimentos, então temos professores de ciências humanas, professora de ciências da saúde ou biológicas, professores das exatas, professores de filosofia, enfim, que também pega as humanas. Então, cada um tem o seu grau de conhecimento. Agora, eu não posso pegar um físico, professor de física, e dizer, você vai escrever sobre música. Ele não vai conseguir escrever. Então, o que nós estamos vendo também, com a adulteração das mensagens mediúnicas, são que espíritos querem escrever sobre todos os temas, ou a maior parte de temas. Isso é impossível. Ele não tem essa especialização de conhecimento e, quando desencarna, não vai adquirir mais conhecimento do que tinha aqui na Terra. E vai adquirir um conhecimento do mundo espiritual e relativizá-lo à Terra para ganhar um pouco mais de sabedoria e desprendimento da matéria. Portanto, nessa mediunidade intuitiva, eu gostaria de fazer outra ilustração que eu acho boa para vocês, alunos. É o sujeito que tem um piano. Um piano tem N teclas, uma porção de teclas, e tem aquelas percussões nas cordas do piano. Quando ele toca a tecla, ele fere a tecla, aquela haste bate numa corda e sai o som. Então, se eu quiser que um pianista seja o meu médium, então o que acontece? Esse pianista, ele vai ter que ter todas essas essas teclas e essas cordas no piano, para interpretar o que eu quero dizer para ele. Se ele não tiver teclas nem cordas, ele não vai conseguir andar. Ou se tiver poucas teclas e poucas cordas, ele não vai ter recursos de expressão musical. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês no sentido de desmistificar mais um pouquinho a mediunidade, no sentido que a mediunidade é uma qualidade nobre e está sendo muito mal interpretada, muito mal conhecida, ignorada, é que essa mediunidade intuitiva, ela necessita de um médium capacitado numa determinada área do conhecimento e de um espírito capacitado, se possível, na mesma área do conhecimento. É isso que se deu com o nosso querido José, porque ele tinha conhecimentos espirituais,
na sua formação e poderia receber essas mensagens e dar uma conotação interpretativa a ela, como ele fez com o padeiro-chefe e com o copeiro-chefe. Muito bem. Então, a partir disso, José, intuído, fica em condições de interpretar e prever os sonhos dos servidores do faraó. Então, eu fiz aqui um esquema sobre que eu chamei de psicodinâmica da mediunidade intuitiva. Psico é mente, dinâmica é movimento. A movimentação da mente no exercício de um tipo de mediunidade chamado intuitiva. Então tem aqui em cima o espírito comunicante. O espírito manda o seu pensamento, que são essas ondas aqui. Esse pensamento, através de uma imagem mental, ou de uma ideia também, uma imagem mental, elas vão chegar ao médium. Chega o médium, e o médium está em estado de lucidez e consciência plena. Essa onda mental, essa ideia é integrada ao próprio pensamento do médium e articula essa ideia com sua cultura e o seu pensamento e confere aí uma linha de raciocínio inteligente e uma linha de pensamento efetiva e lógica. Portanto, essa mediunidade, que eu chamei aqui de mediunidade intuitiva, e que está lá consagrada no Livro dos Médiuns, pelo professor Kardec, é essa que o nosso querido José tinha. Então, fechamos a aula de hoje. Eu espero que vocês estejam aprendendo. Eu acho tão bonito isso, né? Passar esses conhecimentos tão lógicos, tão racionais, cheios, tão puros na sua essência, tal como os espíritos comunicantes me ajudam e também como Allan Kardec, que tem essa noção. Então, de toda forma, eu quero agradecer aqui aos meus 2 professores. Eu tenho como 3 professores. Eu tenho meus professores da faculdade, que me ajudaram muito na minha formação médica. Os professores depois no pós-graduação da psiquiatria e da pós-graduação da psicanálise. Minha formação foi muito sólida como psiquiatra e eu pertenço a uma sociedade idônea de psicanalistas. Uma sociedade que está ligada à Sociedade Internacional de Psicanálise, sediada em Londres, que tem a sua origem o próprio Freud, que foi o seu primeiro fundador. Uma sociedade internacional de psicanalistas competentes e acreditados. Devo a esses meus professores, devo também aos meus espíritos comunicantes, que vão me ajudando, me dando o roteiro, me dando o desenho, me dando a conformação daquilo que eu devo estudar e pesquisar e expressar didaticamente, e devo também aos livros, porque sem os livros, sem professores, como nós poderíamos crescer na vida? É impossível, né? Então, estudo, pesquisa, investigação, didática, docência vão formando esse caráter tão sublime que é a transmissão do conhecimento a nível confiável, acreditado e, sobretudo, absolutamente honesto em seus princípios e seus juízos de valor. Eu agradeço vocês a todos. Amanhã, então, entraremos com outro tópico relativamente a José. Que Deus e Jesus estejam conosco.